Glória a Deus, a paz e a graça a todos, em nome de Jesus, que é o pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus. E peço a vocês, queridos, antes de falar do tema, que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, repassar, amém? E na realidade a temática é sobre oração, porém, são 3 perguntas que um ouvinte, que um telespectador nos enviou, que diz o seguinte: de acordo com Lucas 18, versículos do 1 ao 8, o que seria orar insistentemente? Essa é a primeira pergunta. Ele mandou aqui 3 perguntas. Segundo, o que significa quando orar não usar de vãs repetições? E a terceira pergunta é: qual a diferença entre insistência ou perseverança na oração e vãs repetições? Eu gostaria de ler Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8, que é a primeira pergunta, e eu vou estar respondendo desde já. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu gostaria também de ler Mateus capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: e, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu usei a versão Almeida Corrigida Fiel. Tá bom, queridos? Vamos em frente, vamos explicar a esse respeito. O termo que o Senhor Jesus usa em Mateus capítulo 6, versículos 7, eu vou também já falar do 8, vou ler novamente, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, o termo aqui, vãs repetições, é batolosete, batologesete. Esse termo batologesete, de acordo com o dicionário Strong, significa usar palavras inúteis. Então, batologesete, usar palavras inúteis, exprimir-se confusamente, tagarelar, gaguejar. O que eu aprendo com essa palavra é que a oração ela tem que ser direta, objetiva e clara. Não como os pagãos, como os gentios, e aqui quando o termo gentil é etnikos, ou etnikoi, etnikos ou etnikoi, que significa estranho, pagão. E como os pagãos, eles fazem a tua oração, eles fazem com repetições, palavras confusas. Veja quando, lá em Reis, quando os profetas de Baal ficaram até da manhã até meio-dia pedindo a Baal e se cortando, falando vãs repetições, falando palavras confusas, e Deus, ou melhor, e o Deus deles, Baal, não os atendeu. E quando Elias ele
fez uma oração sincera e direta, Deus respondeu com fogo. Então perceba, se a gente for falar de vãs repetições e de etnikos, né, que é o termo gentil ou pagão, a gente pode lembrar da oração dos profetas de Baal, quando clamaram a Baal. Ficaram a manhã toda clamando e se cortaram, né? Então tem pessoas que se ajoelham e sobe escada e pagam promessa. Tem gente que faz votos. Infelizmente tem igrejas que faz com que a pessoa venha pagar voto para ter a bênção, né? E o que eu aprendo com isso, queridos? Eu aprendo o seguinte, que a nossa oração, Deus ele já sabe, ele conhece as nossas necessidades. E oração não é uma busca incessante de bênçãos, mas um ato de comunhão com Deus. Ou seja, a oração é um ato de comunhão com Deus. E quando Jesus ele ensina a oração, ele diz Pai Nosso e não Pai Meu. Ou seja, a oração ela tem que ser feita como uma comunhão com Deus. Ainda que você peça, ainda que você ore a Deus, peça uma porta aberta, mas Deus ele sabe a tua necessidade. É você pedir com humildade, dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É momento agora, nesse momento de pandemia, queridos, de orarmos pelo Brasil, para que Deus venha sarar essa terra. Como ele fala lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É hora de ter uma terra sarada, a tua família precisa ser sarada, a tua vida precisa ser sarada, mas você precisa falar direito com Deus. Quando Jesus Cristo ele fala depressa, não é o nosso tempo, não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus. Não é o tempo Cronos, mas é o tempo Kairos. Ou seja, Deus ele quer que venhamos perseverar, pois tudo está no controle de Deus. E Jesus ele fala assim, achará fé na terra, e quando ele fala de fé, né, ele fala de fé e ele fala de perseverança. A palavra perseverança é pantote, que significa constante. E fé é esperança, né? É convicção de um relacionamento do homem com Deus. É o termo piste. Confiança, fervor. Será que quando Jesus vier, ele vai encontrar o homem unido em Deus, um homem tendo um relacionamento com Deus? E você vê que muitos se desviam por nada. Muitos se desviam por nada. Porque a igreja brasileira tem ensinado o homem errado a respeito das orações. Acha que Deus é o balcão de bênçãos dela. Deus não é balcão de bênçãos. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus é poderoso. E aqui o Senhor Jesus Cristo mostra um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Ou seja, Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele sabe, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, ele sabe das nossas necessidades, ele conhece os nossos pensamentos. Então nós temos que amar a Deus não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Amém? Para terminar, eu gostaria de ler a Bíblia no livro de Salmos, Salmos, no capítulo 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Diz assim, Salmos capítulo 40, também estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aqui, o termo paciência em hebraico é kivit, ou seja, é ter esperança em Deus. Então, a nossa oração é um momento de relacionamento com Deus, é um momento de nós termos esperança. Quando Deus fala de
vãs repetições, o Senhor Jesus Cristo, ele usa o termo batologesete. Batologesete, que é palavras inúteis e confusas. Quando ele fala de perseverança lá em Lucas, né, aqui esse vãs repetições de Mateus 6, versículo 7, é o termo batologesete. Quando ele usa o termo perseverança lá em Lucas 18:1, ele usa o termo pantonte, ou seja, estar constantemente falando com Deus, tendo relacionamento com Deus, conversando com Deus. Deus, apesar de ele conhecer as nossas necessidades, mas ele quer que você entre no Santo dos Santos. Ele quer que você converse com ele. Então, são termos totalmente diferentes. Queridos, pense nisso. E Deus, ele não é balcão de negócios. Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Conheça os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E com certeza, queridos, vocês não vão cair no conto dessas heresias de dizer que se você der seu tudo, der seu apartamento, der seu carro, sabe, você der oferta, você vai estar comprando Deus e vai receber bênçãos. Ou então você colocar Deus na parede. Não existe isso de colocar Deus na parede, queridos. O termo kivite aqui do salmista Davi, do esperei com paciência no Senhor, significa ter esperança. E quando ele fala de clamor, de súplica, é grito, mas grito em que sentido? De você conversar com Deus, né? Aqui você pode usar súplica, grito, era um momento de desespero, de perigo, e assim como Pedro, ele estava se afogando, falou, Senhor, me socorre, o Senhor Jesus Cristo puxou pela mão e o livrou, né, de afundar-se. Assim é o clamor que Davi estava, era um momento de desespero. E o Senhor, Jesus sabia que Pedro iria se afundar porque ele duvidou no coração. E nós temos que ter esperança. A esperança em Deus, crer que Ele já atendeu ao nosso clamor e que Ele conhece todas as coisas. Por isso nós devemos adorá-lo. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez, que foi enviar Jesus para nos salvar. Tudo é pela graça. Tudo é favor não merecido. Tudo é mediante a fé em Cristo, porque Deus ele nos olha como trapos de imundícia, mas em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e desde já eu agradeço por vocês estarem ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.